Início de semana. Bom, vamos lá. Vamos começar, então. 36 anos, queda de motocicleta há aproximadamente 1 hora, relata dor, né, uma dor intensa e uma incapacidade funcional. Não consegue movimentar o segmento anatômico, né? Aqui não foi descrito qual é o segmento anatômico, porque o objetivo aqui é que vocês analisem as imagens, né? Vocês estavam lá fazendo o internato, né, de vocês, na emergência, e aí você solicitou essas imagens aqui, ó, do paciente, tá? Isso aqui é um caso clínico real, é um caso clínico difícil, é uma avaliação que vocês precisam ter bastante cuidado, né? Nós temos várias alterações, tá? É importante sistematizar o nosso exame, tá? Para observar os achados. Daphner nos orienta, né, a utilizar o mnemônico ACOM, que é A de alinhamento anatômico, né? Ou seja, as estruturas anatômicas eu tenho que, de forma já considerada, né, conhecer o que é normal da anatomia, né, de forma prévia, conhecer o que é anatomia normal para saber o que está alinhado e o que está desalinhado, né. Depois a gente vai procurar as alterações de cartilagem ou espaço articular e, por fim, a densidade mineral óssea, né, a densidade do osso. Existem algumas lesões, principalmente lesões metabólicas, oncológicas, que fazem redução ou aumento da densidade do osso, então eu tenho que saber o que é uma densidade ideal. A radiografia tem que estar bem penetrada para isso, né? Para mim definir o que é cortical e o que é região medular. E, por fim, a avaliação de partes moles e tudo que for externo, né? Tudo que tem a relação externa. E aí, depois que eu faço essa sistematização, né, do que eu avalio, eu vou partir para a técnica, né? Qual é o método que eu estou utilizando, dentro do método, qual é a incidência, se for uma radiografia, se for uma tomografia, qual é a janela, qual é o plano de corte, tá? E aí, o que aconteceu? Você olhou essa imagem aqui, você chamou o ortopedista, né? Falou, ó, eu tô num local onde eu tenho um ortopedista para me auxiliar, e aí você e o ortopedista tentaram fazer uma manobra aí, né? Uma intervenção. Essa intervenção não deu muito certo, não teve sucesso na intervenção. Aí o ortopedista te orientou, falou assim, ó, vamos pedir um outro exame, né? E aí você tá olhando agora esse exame desse paciente, tá? Para fazer o diagnóstico, ver o que pode ter dificultado, né, o sucesso do procedimento, né? Aí tem duas imagens, ó, agora a imagem da direita aqui, para que vocês possam analisar cuidadosamente, ó. É um método bonito, é um método... E aí, tá, beleza. Agora nós temos algumas respostas. Antes de vocês começarem a responder, a gente discutir o caso, querem que volte alguma imagem? Tá tudo certo? Já dá para responder as questões? Não, não tem. O link não tem, tá? Dessa vez não. Eu estou avaliando todo mundo. Vou avaliar como é que vocês estão de coletivo, né? A turma. Como é que a turma tá? Ó, vou dar mais um detalhe aqui nesse outro exame, ó. Rodou os dois juntos. Bota no QR. Aqui. Professor, depois, por favor, volta nas radiografias. Vou voltar. Deixa só a Ana
escanear aí. Beleza. Olha lá. De nada, Ana. Obrigado, professor. Disponha. Esse tipo de caso, ele é um caso muito comum, tá? Porém, a complicação desse caso é que torna ele um caso peculiar, tá? Vou voltar lá, Felipe. Então, ele se torna um pouco peculiar e isso é importante. Eu considero que não basta vocês fazerem o diagnóstico inicial, mas avaliar também as possíveis complicações ou possíveis situações que levam vocês a um outro patamar, né? A um patamar mais investigativo, tipo Sherlock Holmes, né? Porque existem mesmo algumas dificuldades, pegadinhas, existem algumas coisas que nos atravessam no dia a dia, né? Ó, a hora que vocês forem respondendo, vocês vão colocando no chat aí, viu? Ó, já respondi. Ó, já respondi, que aí mais a metade responder, a gente começa a discutir. O Valeu, Luiz Ian. pediu para colocar na TC. Vamos ver mais uma vez, gente. Metade da nossa prova tá aqui, tá? Tá nesses casozinhos aí, ó. Então, se a turma for bem, todo mundo vai bem. Quando a gente consegue... isso eu aprendi com um grande médico, um grande professor. A gente entende melhor a anatomia quando a gente relaciona exames bidimensionais com exames tridimensionais e a gente entende algumas coisas de anatomia. Vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês responderam, galera. Tá? Acompanhem comigo aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó. 19 pessoas só, gente? 9 tá pouco, hein? A gente tem artefato. A gente tem sim. Tem sim. Vamos lá, então. Agora acho que já deu mais gente aqui. Obrigado, Dara. Valeu, Guilherme. Aí, agora sim, ó. Agora sim. Vamos ver aqui. Bom, primeira coisa, né? Qual é o segmento? Tá? Qual é o segmento? A gente responde essa pergunta aqui de forma bastante simples, né? Quando eu falo de húmero, é importante que todo o segmento proximal e o segmento distal sejam contemplados no exame, tá? Então, se o segmento, se a parte anatômica aqui, ela não está toda contemplada, eu me recaio à articulação do ombro, né? Aqui a gente chama de articulação do ombro ou articulação da cintura escapular, porque a gente tem o envolvimento de mais de uma articulação, né? Que seria a articulação glenohumeral, articulação acrônio-clavicular, articulação
do externo clavicular aqui, do osso externo com a clavícula, né? Alguns autores consideram. Então, eu estou falando do ombro, né? Do segmento do ombro. Quais exames foram solicitados? Olha aqui, maravilha. Ó. Isso aqui, ó, nós já temos uma evolução fantástica aqui, ó. Está falando de radiografia e tomografia, né? E aqui a pergunta que eu tenho para fazer a vocês é: poderia usar ressonância aqui? O que vocês acham? Ressonância seria útil aqui para esse cenário? Talvez para avaliar ligamento? Talvez para avaliação de ligamento. Quem mais? Tomografia tem maior sensibilidade para ver acometimento vascular, né? Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Qual que seria a diferença da tomografia para ressonância aqui? Vamos lá, gente, tem 19. Eu acho que seria útil porque daria para a gente ver a questão do sangue, da inflamação, né? A ressonância. Sim. Eu ia falar isso que o Wilker falou, da questão de avaliar edema ósseo, que daí interfere também na recuperação do paciente e na conduta mais rápida para melhorar. Mais alguém? Vamos lá? Olha só. Para esse cenário, que é um cenário agudo, é um cenário que a gente precisa desenrolar muito rápido, porque eu estou diante de um quadro grave, que é um quadro que tem comprometimento vascular, comprometimento nervoso, né? Comprometimento ósseo, osteomuscular. A tomografia ela é mais indicada, tá? Por alguns motivos, certo? Tudo isso que vocês falaram é importante, mas é secundário. É algo que eu vou avaliar depois. Depois que eu estabilizar essa articulação. Essa articulação aqui, ela está muito instável. Eu tenho um deslocamento da articulação glenohumeral, tá? Eu preciso reverter isso. E de acordo com a historiazinha que eu citei para vocês, a tomografia ela entrou aqui para tentar esclarecer o porquê que a redução ela foi ineficaz. Por que a redução que foi tentada aqui, após o exame radiográfico, você analisou a radiografia, você tem exame físico, né, para determinar que eu estou diante de uma luxação glenohumeral. No exame físico eu já consigo fazer isso. Eu tenho lá o sinal da dragona, eu tenho um número que está mais anteriorizado, né, um número que ele tem incapacidade funcional. Então foi tentada fazer a redução dessa articulação e não se conseguiu fazer. Então a tomografia aqui, ela entrou não para me avaliar a consequência da luxação, mas o porquê que essa redução ela não foi exitosa, né? E aí a gente precisa entender que o quê? Que o exame de tomografia ele é um exame tridimensional, ele é um exame que eu vou fazer algumas fatias do corpo, né? Então assim, a luxação eu já tenho o diagnóstico dela tanto clínico quanto radiográfico. Agora, por que eu não consegui reduzir isso aqui para cá, ó? Ó, aqui tá a cavidade glenoide, aqui tá a cabeça do úmero. Por que eu não consegui, nas manobras conhecidas, né, as mais conhecidas, fazer a redução disso aqui? Porque eu tive uma complicação aqui, que foi um fragmento. Ó, um fragmento ósseo aqui, ó, se deslocou, ó, olha aqui, ó. E esse fragmento, ele fez uma manobra aqui que ele trancou o úmero, ele fragmentou e ele amarrou a cabeça do úmero aqui que está anterior. Lembra que aqui é uma tomografia? Aqui está a região anterior, aqui está a região posterior, aqui está o lado direito, aqui está o lado esquerdo. E olha onde é que está essa cabeça humeral, ela está anteriorizada, tá? E isso aqui, ó, fica muito fácil para mim visualizar isso aqui, ó, no coronal, ó. Olha lá. Eu percebo que aqui está a cabeça do úmero e aqui está uma parte do tubérculo maior que foi arrancada. Esse arrancamento do tubérculo maior aqui, ele amarrou a cabeça do úmero aqui.
Então, essa redução, ela fica difícil de fazer. E até o quê? Se eu conseguir reduzir, vou conseguir estabilizar essa fratura aqui? Essa fratura, quando eu reduzir a cabeça do número aqui, ela vai reduzir junto? Ou eu preciso tratar isso aqui de forma cirúrgica? Então, a tomografia cirúrgico, aqui... né? Isso. A tomografia aqui, ela já vai entrar no meu planejamento. Tá? No planejamento pré-operatório. Eu vou ter que fazer o planejamento de como eu vou reduzir, como eu vou fixar, certo? Ah, mas tem alguns artefatos aqui. Exatamente. Esse paciente aqui, se eu for colher a história dele certinho, ele levou um tiro no passado. E aí ele tem aqui alguns chumbinhos, ó, projéteis aqui, tanto na radiografia quanto na tomografia, ó, que faz um artefato, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Artefato aqui, tá? Artefato. Esse artefato aqui é muito conhecido na tomografia, principalmente quando vocês estiverem falando de neuro, tá? Neurorádio, que é o artefato Strike, ó, né? Ele é um artefato de feixe duro. O feixe de raio-x passou aqui, como eu tenho uma densidade muito alta aqui, tá acima do que a escala de HU consegue ler, o que ele faz? Ele faz esses feixes aqui, ó, chama strike. E esse nome é dado ao jogo de boliche. Quando você bate a bola lá nos pinos, né, de boliche, ele esparrama, né, os pinos. E você fez um strike. Então isso que chama artefato strike, tá? Artefato de feixe duro de raio-x, feixe denso de raio-x. Só um minutinho aqui, só resolver um problema aqui. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu te incomodar um pouco aí. Deixa eu te perguntar. Chegou um senhorzinho aqui, tá bem sugestivo de ser apendicite, entendeu? Isso não é fácil, não. Esses médicos do plantão aqui é só problema. Depois eu vou compartilhar um caso com vocês de uma paciente que eu vou confirmar, assim. Ele queria uma ultrassom. Eu falei, começa pelo raio-x primeiro. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns achados no raio-x e a gente vai subindo de diagnóstico, né? Não vai para ultrassom direto, não, porque nessa hora até é difícil, né? Então vamos começar pela radiografia e exame físico e laboratorial também, né? Já ajuda. Então tá, vamos voltar aqui. Olha só. Então assim, dava para ver isso no raio-x, gente? O que vocês acham? Dava para ver isso no raio-x? O olho de vocês estava treinado o suficiente para ver no raio-x? Se eu falar para vocês que dava, olha aqui, ó. Aqui está a cabeça do úmero e aqui está o tubérculo que foi fraturado. Ó, e aqui o restante da cabeça do úmero, ó. Tá? Ó, vou apagar aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui está a glenoide, ó. Ó. Essa imagem aqui que está sobrepondo aqui, ó, é aquela fratura que trancou, né? Fez uma manobra aqui, ó, que ela, ó, amarrou a cabeça do úmero aqui, ó. Olha lá. Sabe? Então, assim, isso aqui, para quem já tem um olhar epidemiológico, vamos dizer assim, que já, quando você faz a radiografia, você já tem que ter quais são os cenários que eu vou encontrar. Não basta só você caracterizar que está luxado, tá? Mas luxou e fraturou, tem fratura associada ou não tem? Tá? Quais são os dois lugares que pode fraturar aqui? E isso tem nome e sobrenome. É o tubérculo
que pode fraturar, que, né, que nesse caso foi o tubérculo que fraturou, porque quando o húmero ele sai da cavidade glenoide, ele desloca para a região anterior, ele bate aqui nessa região do coração, ele bate aqui, ó. Ele bate na borda da glenoide, nessa borda aqui, póstero inferior da glenoide, o tubérculo bate aqui. Então, o que pode acontecer? Tá? Dependendo do tamanho do impacto, você vai ter ou uma lesão do tubérculo ou uma lesão da glenoide. Se eu estou falando de lesão de tubérculo, eu estou falando de fratura de Hill-Sachs. Se eu estou falando de lesão de glenoide, eu estou falando de lesão de Bankert. Tá? Que são lesões que estão associadas ao processo de deslocamento do úmero. Tá? Além disso, eu preciso caracterizar, tanto pelo exame físico quanto pelo exame de imagem, se eu estou diante de uma luxação anterior, posterior, tá? Ou uma luxação chama ereta, que é uma mais impossível que tem, que ela vai luxar para cá, ó. A cabeça do número vai vir aqui e vai ficar para cima, assim, ó. Tá? Essa aqui, depois eu mando um artigo para vocês. Na minha vida toda eu peguei, e com o que eu trabalho, eu já atendi 95%, isso até tá dentro da epidemiologia, 95% de luxação anterior, 5% posterior e ereta, tá? Luxação ereta, que ele sobe, que fica para cima assim, tá? A manobra de redução não muda nada, são as mesmas, tem várias manobras, são as mesmas. Mas o mais importante aqui é eu saber como é que tá a radiografia vai me dar mais ou menos uma noção do que eu tenho pela frente. Então, assim, reduzir isso aqui em um paciente sem sedação, dificilmente você vai conseguir. Você precisa sedar ele no centro cirúrgico, você precisa derrubar ele, tá? Por quê? Porque o complexo ligamentar aqui, tanto os ligamentos, o complexo ligamentar, né, que compõe aqui o ombro, como o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, que fazem lá aquele complexo do ombro, né? Eles seguram, tá? Eles seguram muito, isso de forma involuntária. Então, assim, mesmo com o paciente tentando um relaxamento gradual, dificilmente ele consegue relaxar o suficiente para que a gente possa fazer redução, tá? E também o que vai impactar nessa redução, além da fratura? Se foi a primeira vez, se já é uma coisa subsequente, se já é segunda, terceira. Quanto mais vezes o paciente tem do decorrer da vida história de luxação, mais frouxo esses ligamentos estão, tá? E fáceis de a gente poder retornar para a cavidade, tá? Glenoide. Então essas coisas são situações variáveis que a gente precisa entender. Esse aqui não teve saída, tá? Teve que fazer redução no centro cirúrgico mesmo, tá? Teve que fazer redução. E aí depois a gente trata o que é mais grave no momento, que é a redução, que é reduzir isso para o lugar. Depois planeja a cirurgia, não é uma emergência, né? Se operar isso aqui não é uma emergência. E aí depois a gente avalia o quê? A gente avalia lesões nervosas, lesões vasculares, entendeu? Então, ou seja, tem uma escadazinha que a gente vai seguindo de complicações, tá? Até chegar na reabilitação, que é minimizar com que recidive, né? Então eu posso ter ainda alterações de cartilagem, do labrum, né? Que faz parte da glenoide, cartilagem da glenoide. Então eu tenho várias... Aí sim usa ressonância, aí sim usa exames mais complexos, tá? Então assim, para avaliar o prognóstico da lesão, tá? Como essa lesão vai evoluir e como a gente pode intervir para melhorar o paciente, tá? O quadro dele, certo? Deixa eu continuar aqui para ver o que mais vocês escreveram. Ai, gente. Tá aqui. Radiografia e tomografia. Aqui parece que deu uma diferença boa aqui, ó.
AP e lateral em Y, né? A grande maioria colocou isso, 40%. Aí eu tinha API oblíqua não é, API axial superior e inferior não é, API em rotação interna e rotação externa não é, API lateral também não é, né? Então aqui a gente está falando de uma API lateral em Y, e eu vou mostrar para vocês por que chama isso aqui, tá? Por que tem que ser essas incidências aqui, tá? O que a gente avalia em cada uma delas, certo? Essa parte de técnica que eu já esperava, né? Porque a gente está falando sobre isso aqui. Protocolo, né? Então, eu estou falando de um plano axial e coronal, né? Então, axial divide o segmento superior e inferior, coronal anterior e posterior. E aí, sobre janela óssea, né, gente? Isso aqui fica muito claro, muito fácil, porque quando eu estou diante de uma janela óssea, eu vejo o osso e eu vejo a parte mais externa, que é a cortical mais densa, e a parte mais interna, mais hipodensa, né, mais escura, tá? Então, quando eu vejo o osso assim, ó, cortical denso, medular hipodenso, eu estou diante de uma janela óssea. É mais ou menos como se estivesse olhando a radiografia, ó. Cortical mais densa, região medular radiotransparente, né? Então, radiotransparente, cortical mais radiopaca. Tá? Na tomografia, se eu estou vendo o osso dessa forma, ó, olha aqui um arco costal, a mesma coisa. Uma parte mais densa, que é a parte do córtex, e a parte da medular, a parte hipodensa. Então, isso é uma janela óssea. Todas as outras janelas de partes moles, eventualmente aqui uma janela de pulmão, tá? Eu não vejo o osso dessa forma, tá bom? E diagnóstico, grande maioria falou luxação anterior, né, glenomeral. Isso aqui eu já esperava, tá? Porque aqui o objetivo, né, a gente está diante de o quê? A gente está diante de uma fratura, luxação anterior da articulação glenomeral direita. Essa aqui, ó, tá? Fratura, luxação. Eu tenho uma complicação, tá? Não tenho só a luxação. E isso fica claro porque que a tomografia entrou na jogada. Não se pede tomografia de todo mundo que tem luxação de ombro. Só se avalia com tomografia quando eu tenho luxação com complicação, né? O quadro de complicação. Aqui a complicação seria o quê? Eu não consegui reduzir e olhando a radiografia eu já sugiro o porquê que eu não consegui reduzir ou o porquê que eu não vou conseguir reduzir, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho um raio-x de um paciente dessa semana que a gente conseguiu reduzir, ó. Olha lá. Olha aqui. Esse aqui, luxação, tá? Só que aqui eu consigo diferenciar bem glenoide, ó. Ó. A glenoide tá aqui e a cabeça do úmero tá aqui, ó. Ó. Sem complicação, tá? Então, sem complicação. Esse paciente não tem complicação, ó. Olha lá. Então, assim, opa, não tem nenhuma fratura aqui associada. Então, fica fácil. Eu falo pro plantonista muito facilmente. Cara, vai ser fácil de reduzir. Por quê? Porque o cara não tem complicação, né? Não tem complicação. A gente foi lá, fez uma manobra e a gente conseguiu reduzir e fez um raio-x de controle. Tem que fazer a radiografia de controle pós-redução. Por quê? Porque na manobra de redução, a gente pode, hora que esse úmero voltar aqui, ele bater na glenoide, se o cara não tiver uma destreza, né, uma mão boa, porque a manobra de redução, por menos invasiva, né, por menos bruta, por menos difícil que ela seja, por mais difícil que ela seja, para o paciente, é doloroso. Na hora que a gente vai reduzir, a gente pode eventualmente fraturar na volta, tá? Fraturar tanto o tubérculo aqui, ó, tá aqui o tubérculo maior, quanto a borda, o bordo ínfero-posterior da glenoide, tá? Então a gente faz a radiografia para confirmar que a redução foi feita com sucesso, né? E se não teve fratura,
Tá bom? Por quê? Porque se teve fratura aqui, aí eu vou o quê? Eu vou investigar qual é o tipo de lesão. Aí eu posso até partir para ressonância agora. Se eu tive aqui uma fratura em Bankert, tá? Se eu tive uma fratura em Bankert ou uma fratura em Hill-Sachs, eu já posso partir para ressonância. Certo? Por quê? Porque são lesões sutis, lesões menores, lesões que envolvem a cartilagem, que a tomografia não vai me dar informações, tá? Então a tomografia ela entra para um cenário mais agudo, um cenário mais crítico, um cenário de pronto atendimento mesmo, de guerra. E a ressonância, ela já é mais no telão, entendeu? É mais Nutella, é mais com avaliação da ortopedia, né? Avaliação de possível abordagem cirúrgica, né? Para reconstruir, vai procurar saber qual que é a atividade que o indivíduo faz. Ele é jogador de vôlei, então você vai investigar melhor para tratar melhor. Agora, a tomografia é mais para cenário de guerra mesmo. Tá? O que eu queria dizer com isso para vocês, gente? Qual que é a discussão aqui? Quais são os exames que eu peço, tá? Que eu solicito, tá? Existem para o ombro rotinas. Então, existe rotina para paciente com trauma e rotina para paciente que não teve trauma, tá? Então, para pacientes que eventualmente tem lá uma dor crônica, né? Uma dor subaguda, uma dor que tem uma relação com a idade, degenerativo, tá? Eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em um ombro, AP, rotação interna e rotação externa. O que isso quer dizer? Que aqui o braço, aqui, ó, o braço, o cotovelo e o antebraço aqui, ó, ele vai rodar essa mão para fora, tá? O paciente vai ficar aqui, vai lateralizar a escápula aqui, ó, ela vai ficar lateralizada aqui, ó lá. O raio-x vai entrar aqui, vai fazer uma rotação externa da mão, tá? E aí eu vou ver o quê? Qual que é o objetivo aqui? Avaliar tubérculo menor e tubérculo maior, tá? Esses tubérculos aqui que a gente vai avaliar. Por quê? Porque algumas alterações, algumas artropatias, como calcificação, condrocalcinose, artrose, bursite, elas vão inserir aqui, tá? Nessa região do tubérculo, que é onde entra o supraespinhal. Então, eu vou avaliar os tubérculos. Então, aí eu vou avaliar com rotação interna e rotação externa. Porque aí eu vejo melhor essa região aqui, ó. Tubérculo maior, tubérculo menor, tá? Então, calcificações, condrocalcinose, depósito de pirofosfato lá, que são doenças metabólicas, degenerativas, artropatia de articulação acromioclavicular, eu vou avaliar na rotação externa, tá? Rotação externa e, eventualmente, rotação interna. Se eu tô falando de trauma, tá? Aí a rotação interna, ela não é tão útil. Não é que ela não seja útil, ela é útil, mas existem exames mais úteis ainda do que ela, tá? Então, a rotação externa é útil, junto com aquele perfil de NIR, e eventualmente a gente pode pensar em um axial superior inferior, que eu vou mostrar para vocês aqui. Agora, só em relação à anatomia, tá? Quando eu tô falando de ombro, ó, ombro é isso aqui, ó, certo? É isso aqui. Não confundam. Ombro, as radiografias aqui da cintura escapular, elas se dividem em 3 tipos. Ou eu tô falando só de clavícula, ou eu estou falando de complexo articular que envolve o ombro, ou eu estou falando de úmero. Então eu tenho que ter muito bem na minha cabeça o que eu vou solicitar. Então, se eu estou falando de clavícula, eu tenho que avaliar o segmento da clavícula, tanto o segmento proximal quanto o segmento distal. E aí, eventualmente, a clavícula aqui, como ela é um osso que sobrepõe os arcos costais aqui, eu posso lançar mão da incidência AP e da incidência de Zanca, que é uma incidência que você vai angular o raio cranial para tirar essa sobreposição aqui e avaliar o corpo, a diáfise da clavícula. Agora, se eu estou falando de ombro, eu estou falando de ombro AP, rotação interna e externa, para pacientes que tenham trauma, que não tenham trauma, e para pacientes que tenham trauma, a rotina de guerra, que é o AP com rotação externa,
o NIR e o axial, tá? Então, o que eu vejo aqui? Ó, aqui eu tô falando de clavícula, aqui eu tô falando de acrômio. Alguém sabe por que isso aqui chama acrômio? Vocês que já tiveram anatomia ou estão tendo, sabem por que isso aqui chama acrômio? Alguém sabe? Essa estrutura aqui, ó. Sabe? Não? Acrômio vem de acrópole, tá? Da escápula é a parte mais alta. O acrômio é mais alto, é mais elevado até do que o ângulo superior da escápula aqui, ó. Ó, tá vendo? Mais alto, mais elevado. Então, acrômio vem de acrópole, tá? Como parte mais elevada. Então, da escápula, eu tô falando do acrômio. Então, procurou lá na escápula a parte mais elevada, eu tô falando do acrômio, tá? Então, acrômio, articulação acrômio-clavicular. Isso aqui é um lugar muito comum para as luxações acrômio-claviculares, tá? Então, eu vou avaliar. Existem algumas métricas aqui que a gente avalia, tá? Isso aqui existe, na verdade, redução do espaço acrômio-clavicular. Então, eu estou diante de uma artropatia acrômio-clavicular, que é uma redução do espaço, alguma coisa mais degenerativa. Tá? No trauma, o que acontece? Isso aqui aumenta de tamanho, o normal é até de 5 a 8 milímetros, tá? De espaço entre articulação acrômio e clavícula, tá? Então, acrômio clavicular, certo? Aqui eu estou falando da espinha da escápula, ó, aqui é a borda superior, aqui é a espinha da escápula, ó. Espinha da escápula, borda superior, ângulo superior. Aqui eu estou falando da borda medial, ou também eu chamo de borda vertebral, ângulo inferior aqui embaixo que não pegou, e aqui a borda lateral ou borda axilar, tá? E aqui eu tenho cavidade glenoide, ó, certo? Fazendo articulação com a cabeça do úmero, articulação gleno-humeral, tá? E aqui o processo coracoide. O processo coracoide, ele é anterior, né? Ele é anterior. Se eu pegar a escápula, ele está na região anterior da escápula. Então, isso aqui é até um marco anatômico muito importante para me caracterizar se eu estou diante de uma luxação anterior, que é a mais comum, é antero-inferior, que é o quê? Que é isso aqui. Vim para cá, bater no coracoide aqui, como tem dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o que faz? Ele desce. Então, a cabeça do número fica aqui. Então, luxação antero-inferior, tá? Anterior e inferior ao processo coracoide, porque o coracoide ele é anterior, tá? Então, eu tenho a espinha da escápula aqui, aí para cima supraespinhal, fossa supraespinhal, para baixo fossa infraespinhal. E lá no outro lado, na parte posterior da escápula, a fossa subescapular, tá? Aqui em relação ao úmero, o que eu tenho aqui? Cabeça do úmero, trocante maior, trocante menor, colo anatômico, que está aqui, colo cirúrgico, que está aqui, e diáfise humeral. Então, essa é a anatomia que eu tenho que ter e conhecer e entender se eu estou diante de uma alteração, principalmente de trauma, o que eu espero? Eu espero nenhum trauma. Fratura de clavícula? Sim. Eu espero luxação da articulação acrômio-clavicular? Sim. Eu espero fratura do tubérculo maior? Sim. Eu espero luxação glenohumeral anterior ou posterior? Sim. Então, se eu espero tudo isso, eu já vou olhar o meu exame apaixonado, né? Eu já vou cheio de paixão. O que eu vou esperar dele, né? Imaginem vocês com seus fiéis namorados. Você vai ter uma conversa com o seu namorado e você já sabe o que você espera dele. Olha, eu vou conversar sobre um assunto, eu já sei como é que meu namorado vai reagir. Porque você está apaixonado, você está apaixonada. Então, a mesma coisa para radiografia. Você já vai apaixonado, você já sabe o que você espera. Então, assim, se eu estou diante de uma fratura de clavícula, pode ser que eventualmente eu tenha que solicitar um Zanca? Pode, por quê? Porque uma fratura aqui... Eu poderia achar que isso aqui é uma fratura? Se eu não tenho tanta experiência, eu posso achar, né? Mas se eu solicito um Zanca, eu vou tirar essa sobreposição aqui e vou entender que isso não é fratura. Tá bom? Certo? Qual é o próximo exame? NIR, perfil escapular ou perfil de NIR, ou carinhosamente chamado de Y da escápula, né? Por quê? Porque a gente consegue ver a projeção do Y na escápula. E como que o paciente fica, gente?
o paciente fica assim, em pé, encostado de frente para a estativa, né, para o receptor de imagem, e o raio-x entra aqui atrás, ó. Olha que massa essa imagem, cara, que massa, né? Então o raio-x entra aqui, ó, e a gente consegue ver a escápula de lado, ó. Olha lá, olha aqui, ó. Então olha aqui, eu vou desenhar a escápula, ó, escápula, 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 ó, olha lá, né? E cadê o húmero? O húmero se sobrepôs, ó. O húmero se sobrepôs, tá? Nem sempre o húmero fica assim, certinho, tá? Depende muito das posições antálgicas do paciente, né? Então, eu vou apagar aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Então, por que chama Y, gente? Porque a escápula fica como se fosse um Y, ó. Olha lá, ó. Um Y, né? Tá vendo? Y escapular. Então, se você colocou lá na sua solicitação, na sua requisição, Y escapular, o cara já sabe, velho, o que tem que fazer, tá? Mas é carinhosamente chamado de perfil de NIR, né? Ou perfil escapular, ou transescapular. Tem várias nomenclaturas, tá bom? Vocês precisam adotar uma e interpretar o exame. Então, se te dá uma radiografia dessa aqui, e eu perguntar para vocês assim, aonde é que tá o processo coracoide aqui? Né? Você vai saber. Olha, o Diego falou que a escápula, eu tô vendo ela de lado, então eu tenho a região anterior da escápula e a região posterior da escápula. Então, cadê a região anterior? Essa aqui. Então, o coracoide não é anterior? Olha o coracoide aqui, ó. Esse é o coracoide, processo coracoide, tá? Ah, mas e o posterior? Posterior tá aqui, ó. Ó, esse é o posterior. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a espinha da escápula. Então, aqui para cima tá a fossa supraespinhal, para baixo a fossa infraespinhal, tá? Certo? Matou o exame. E se eu sei que o húmero tá aqui, onde é que tá a glenoide? A glenoide tá aqui, ó. Olha lá. E o húmero tá encaixado na glenoide, né? Então, se aqui tá o ângulo superior, tá? O ângulo superior, aqui nessa projeção aqui ele parece mais alto que o acrômio. Olha o acrômio aqui, ó. Aqui tá o acrômio. Aqui tá a clavícula. Então, articulação acrômio-clavicular, articulação gleno-humeral, tá? E aí, gente, olha só. Olha que bacana. Tá vendo o húmero aqui? O húmero tá deitado na glenoide. Porque isso aqui tá normal. Não tem deslocamento, não tem luxação. Agora, se luxou anterior, para onde que esse húmero vai? Ele vai para cá, ó. Olha lá. Olha lá. Luxação anterior. Eu olhei o perfil do NIR e o húmero não está deitando, não está namorando o corpo da escápula. Ele não está paralelo ao corpo da escápula. Olha aqui o corpo da escápula. Ele não está. Ele está aqui. Então, eu estou diante de uma luxação anterior. Eu matei o exame com uma incidência. Uma incidência. Ah, Diego, e se o paciente faz parte dos 5% de sortudos que vão deslocar posterior? Aí vocês perguntam para mim, professor, se o paciente desloca posterior, qual é a causa? O que pode levar mais o cara ter essa luxação posterior? Sabe qual que é a causa principal? Convulsão, tá? Então, pacientes que convulsionam, tá? Eles convulsionam e batem a região anterior, tá? Contra algum objeto e ele joga, o ombro luxa para trás. Ou pacientes que levam choque, né? Que são eletrocutados, tá? Na hora que bate, que ele solta, ele luxa de forma espontânea, posterior. Então, essas são as principais causas, tá? Por isso que 5% dessas causas é luxação posterior. E luxação posterior vai fazer o quê? Vai vir para cá, ó. Vai vir para cá, para essa região aqui, ó. Região supra, né, infra ou sub, o quê? Espinhal, né? Ou eu até costumo chamar isso aqui de prolongamento acrômio, né? Prolongamento do acrômio. Então eu chamo isso aqui de região subacromial, mas o certo mesmo é subespinhal, porque aqui tá a espinha da escápula. Então ele fica embaixo da espinha da escápula, tá? Então subespinhal. Então eu matei o exame com uma radiografia, tá? Por isso que o NIR é importante de fazer, e o NIR é fácil de fazer,
né? É fácil de fazer. Mesmo com o paciente com ombro deslocado, consegue fazer, tá? Agora, tem um outro exame aqui, ó, que esse aqui eu não indico para ninguém, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o axial supero inferior. Ó como é que é complexo de fazer isso aqui. O paciente tem que ficar sentado ou agachado em frente da mesa, e aí você vai guiar ele, entrar com o raio-x de cima para baixo, né? Ele vai ter que esticar, fazer uma extensão do húmero. Agora, um húmero luxado, você vai fazer extensão? Então, essa aqui eu não indico para ninguém, tá? Que é a incidência, que também faz parte do protocolo de solicitação, que é o quê? Que é a incidência axial ou axilar supero inferior. Por que supero inferior? Porque o raio-x entra na região supero e sai na região infero, tá? Então, supero inferior, tá? Essa aqui é mataco técnico. Você tá querendo fazer inimigo do técnico, você pede essa radiografia aqui para ver luxação, tá? Você virou inimigo dele pro resto da vida. Porque o exame é difícil de fazer, tá? Muito difícil de fazer, nem eu costumo fazer, tá? Eu prefiro essa aqui, ó. Essa aqui eu mato o exame, certo? Mas eu tenho que passar para vocês, né, o que o livro traz, o que a bibliografia traz, e ele traz isso aqui para você, ó. Essa incidência aqui, ó. Aí você tem que tentar entender essa, né, essa parafernália toda aqui. Né? Então você tem um húmero que parece que tá deslocado, parece que tá fora do lugar, não tá normal, né? Mas tá normal, né? Então tá normal aqui, ó. Aqui tá o húmero, ó. Cabeça do húmero, né? Cabeça do húmero, ó. Cabeça do húmero. Aqui tá o trocânter menor, aqui tá o trocânter maior, né? O que mais que eu vejo aqui? Ó, aqui tá a clavícula, ó. Clavícula, né? Então, se aqui tá a clavícula, aqui tá quem? O acrômio da acrópole, ó. Aqui tá o acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular, tá? E aqui, essa, né, nhaca, que isso aqui é glenoide, ó. Cavidade glenoide. Cavidade glenoide, cabeça do húmero, formando articulação glenomeral. Né? E aí sobrou esse abençoado aqui, ó, que é o processo coracoide. Então, o processo coracoide, sempre namorando a cabeça do húmero aqui, né, distante, né, namorando a distância, né, mas tá aqui. Então, o processo coracoide. Então, se luxou anterior, isso aqui vai vir para onde? Para cá. Lembra? O coracoide anterior. Então, se luxou aqui, vai vir para cá. Se luxou posterior, vai vir para trás aqui, tá? Então, isso aqui é o normal. Se eu entendo o normal, meus queridos, eu sei o que é alterado a qualquer momento que não está normal, tá? Então, essa é a anatomia básica do básico do raio-x para que vocês possam matar qualquer exame de imagem. E aí eu pergunto para vocês, no final aqui, o exame físico e o exame de imagem. O exame físico é tão importante quanto o exame de imagem. Você já vai matar no exame físico que você está diante de uma luxação glenomeral, porém o exame de imagem vai te dar o quê? Vai te dar informações complementares, né? O exame de imagem é complementar, vai te dar informações complementares sobre as possíveis associações ou possíveis complicações. Agora, quais são as perguntas que vocês têm sobre o caso? A gente matou praticamente a aula toda em um caso, mas um caso bem discutido, um caso bem elaborado, né? Um caso que eu garanto para vocês que na vida de vocês terão, principalmente quem for fazer plantão em pronto atendimento, uma hora ou outra vai chegar uma bucha dessa aqui para você resolver, né? E aí você tem que desenrolar. Aí, podem eventualmente perguntar assim, Diego, como é que agora eu ponho essa psiroca no lugar? Como é que eu vou reduzir isso aqui? Primeira coisa, gente, a gente tem que entender que a gente tem limitações, a gente pode eventualmente fazer desencadear, né, alguma iatrogenia. Então, os riscos, tá, tem que ser calculado, principalmente se você não for um médico especialista. Eu costumo sempre dizer para os clínicos aqui, ó, a gente reduz, né? Eu sei reduzir tanto do ponto de vista técnico, científico, quanto prático, porém, existem riscos, a gente precisa calcular o risco, precisa calcular. Então, assim, calcular várias coisas. Se eu tenho acesso à ortopedia, se eu não tenho. Se eu tiver acesso à ortopedia, ótimo, maravilha, joga a bomba para ortopedista, o ortopedista resolve. Mas na grande maioria das vezes vocês não vão ter isso. Então vocês precisam saber o básico do básico para desenrolar,
né? E aí, eu tenho aqui, né? Essa aula que eu ia dar aqui, ó, metade já tá aqui nesses slides aqui, tá? Só tirei para poder fazer o caso clínico. Agora aqui, ó, como é que a gente reduz isso aqui, tá? Eu, inclusive, tem um artigo aqui, ó, que eu vou mandar para vocês, que é um estudo transversal sobre os diferentes métodos de tratamento das luxações traumáticas glenohumerais, tá? É um artigo muito bom, é um artigo que avaliou em um congresso de ortopedia quais eram as técnicas que os ortopedistas que ali estavam, do Brasil inteiro e do mundo, utilizavam, qual era a manobra preferida por eles, tá? E existem várias manobras, tração e contratração, Millet, manipulação escapular, Cochter, espaço, Hipócrates, tá? E aqui tá aqui, então esse artigo eu vou mandar para vocês, para que vocês possam ler, possam entender. Mas aqui, essa aqui foi, né, de 96 do universo lá de participantes, 96 deles, né, do universo de 158, 96, a grande maioria, 60%, escolheu a manobra de tração e contratração. E essa aqui é o que a grande maioria dos ortopedistas que eu conheço, que trabalho, eles utilizam, que é essa aqui, ó. Né? Essa redução aqui foi feita lá onde eu trabalho, lá em Araputanga, né? Aqui eu tenho o ortopedista aqui, né? Não apareceu na foto, e aqui um auxiliar dele. Então é um tipo de manobra que você não consegue fazer sozinho, tá? Você precisa de ajuda de uma outra pessoa, um outro profissional. Na grande maioria das vezes, quem fica aqui, ó, é o ortopedista, tá? O auxiliar fica aqui. Por que aqui tá invertido? Isso aqui é importante que vocês saibam. Tá aqui porque esse paciente aqui é aquele paciente lá do caso, que a gente não conseguiu reduzir nem a pau. A gente ficou uma hora e pouco tentando reduzir e não conseguiu reduzir com essa manobra. Por quê? Por causa daquela bendita fratura do tubérculo maior. Então aqui, assim, tentou o ortopedista, aí o ortopedista desistiu, foi o técnico, né, o Diego foi lá também, não conseguiu. Aí veio o outro auxiliar para tentar. Então, assim, tentou todo mundo. Mas o que acontece? Qual que é a função do ortopedista aqui? A função do ortopedista é justamente essa aqui, ó. É ele ficar do lado de tração, tá? Que é da região do antebraço aqui, fazendo uma manobra de rotação e uma rotação externa do braço e do antebraço na perspectiva, na chance, né, de reduzir, tá? E o auxiliar, ele faz a contratração com o lençol. Então, você usa um lençol aqui, tá? Passa aqui na axila do paciente, ó. Você faz uma tração para cá e o auxiliar faz uma contratração para o outro lado, tá? E aí, isso sim, isso não é força, tá? Isso é técnica, certo? Isso é, como é técnica, o paciente precisa, ele é o foco, né? Ele precisa ajudar muito, ele precisa relaxar bastante. Então, assim, às vezes a gente faz um tramal ou faz até medicamentos mais sedativos ali, tá? Para o paciente poder relaxar. Então, usa o tramal para dor e esqueci o midazolam. Até midazolam já chegou a utilizar em doses pequenas para poder o paciente relaxar a contração muscular, reduzir a contração muscular, para tentar reduzir. Agora, foi o que eu disse para vocês, se não tem fratura, fica fácil, tá? Relativamente fácil. Agora, se tiver fratura, meus amigos, aí pode colocar um caminhão, um tanque de guerra aqui que não reduz. Você precisa levar para o centro cirúrgico para poder, através, né, sedação mesmo do paciente ali, às vezes até chegar até entubar o paciente, né, se ele afundar muito, para poder fazer redução, tá? Tem que fazer redução, tem que fazer sedação no centro cirúrgico. Então, quando a gente não tem estrutura para isso, a gente tem que encaminhar esse paciente para um polo de referência, que seria um hospital regional, tá? Mas na grande maioria das vezes a gente consegue reduzir tranquilamente, né? E o paciente sai feliz, alegre, sem maiores problemas, tá? Mas lembrar,
podem acontecer iatrogenias, tá? E isso pode se tornar uma dor de cabeça, tá? Então, dependendo do paciente, dependendo de quem é seu paciente, dependendo da sua relação médico-paciente, eu costumo sempre perguntar para o clínico, assim, antes de entrar numa furada dessa aqui. Como é que tá a sua relação com o paciente? É boa a relação? Não, é boa. O paciente... Não, então vamos lá. Porque se der merda, vai dar merda para todo mundo. Entendeu? Vai dar problema para todo mundo, né? E se caso tem alguma complicação. E como é um procedimento um pouco exaustivo, pode sim causar algumas lesões, né? E aí às vezes chega o nosso ortopedista lá, ele já é casado com vários pacientes desse aqui. Ele casa pro resto da vida com o paciente. Por quê? Porque o paciente fica lá indo e voltando. A cada 3 meses ele volta. Doutor, meu ombro não tá 100%. E aí ele casa com o paciente, né? Não tem jeito. Certo? Quais são as perguntas? Nenhuma? Maravilha? Eu gosto sempre de trazer casos assim, gente, porque são casos do dia a dia, tá? São casos que nos pregam no dia a dia. Uma outra coisa que eu preciso passar aqui para vocês, só para finalizar a aula, depois eu vou mandar esses slides aqui, tá? Para vocês. Esses slides aqui estão todos centrados nisso que eu disse para vocês, ó, né? Quais são os sinais, ó, por exemplo, uma luxação posterior e uma luxação anterior. O que eu procuro, né? Então, o posterior. O posterior, gente, eu vou só explicar isso aqui porque isso aqui eu acho importante. O posterior, ele no raio-x AP, ele pode ser difícil de fazer o diagnóstico. Inclusive, tem estudos que trazem que 50% dos exames de luxação posterior passam em branco pelo avaliador. Ou seja, metade. De 10, 5 vai para casa com luxação posterior e o exame você deu normal. Olha só. Então, isso aqui tem que bater muito em cima. Que é o quê? Que é isso aqui, ó. Raio-x AP. Se você não assistiu a aula do Diego, você vai solicitar um raio-x de ombro AP. E aí o cara vem com uma luxação posterior com esse raio-x aqui. E você fala assim pro paciente, tá normal, né? Por quê? Porque eu não assisti a aula do Diego. Se eu tivesse assistido, eu saberia que esse raio-x não tá normal. Por quê? Porque o anterior é muito fácil. O anterior, ele é isso aqui, ó. Alguma coisa não tá certa, ó. A glenoide tá aqui, né? O buraco negro, o sinal da dragona, militar, aquele paciente soviético, russo lá, tal, né? Chegou para você. Isso é anterior. Agora, o posterior, ele pode estar normal no raio-x. Você olha o raio-x e fala assim, tá normal, abençoado, né? Mas, se você assistiu a aula, você vai saber que isso aqui não é normal. Por quê? Porque esse paciente aqui, ele fez um AP com rotação externa. AP com rotação externa. Rotação externa, quem é que eu vejo? Tubérculo maior. Se o paciente rodou externamente, eu vejo o tubérculo maior. Olha aqui, ó. Nunca esqueçam disso, ó. Rotação externa, eu vejo o tubérculo maior, né? Eu vejo o tubérculo maior. E aí tem um sinalzinho aqui também, que é o sinal da meia-lua. Olha aqui, ó. Sinal da meia-lua, ó. Sinal da meia-lua. Então, além do tubérculo maior na rotação externa, né? Eu vejo o tubérculo maior, eu vejo o sinal da meia-lua, tá? Então, se eu, nenhuma radiografia AP, né? Eu não vejo tubérculo maior. O quê? Não tô vendo tubérculo maior. Parece que isso aqui tá rodado internamente. E olha a meia-lua da glenoide. Eu não tô vendo a meia-lua aqui, ó. Ó, cadê a meia-lua? Não tem. Sabe como é que chama esse sinal aqui? Sinal da lâmpada. Olha lá, ó. Ó, olha lá. Sinal da glenoide desnuda, ou seja, a glenoide não tem a meia-lua da glenoide, né? E olha a lâmpada. Olha a lâmpada, gente. É como se fosse uma lâmpada. Você tirou a lâmpada, né?
sua casa lá e você colocou no úmero. Você não está vendo tubérculo, né? Então, se eu estou diante de uma radiografia AP e eu posso eventualmente estar diante de uma meia-lua ou a lâmpada, eu vou desconfiar de uma luxação posterior, tá? Eu vou desconfiar. Se eu desconfiei, eu vou fazer o quê? NIR, que já pediu, né? Você assistiu a aula, você pediu o NIR. Aí o NIR vai vir como, ó? Olha aqui, o normal, olha a glenoide aqui, ó. O normal seria isso aqui, tá aqui, ó. Olha lá, o úmero tá aqui, mas o úmero não tá. O úmero, ele foi... O que que eu fiz aqui, Deus? Ele migrou para onde? Para a região subespinhal ou subacromial. Olha o acrômio aqui. Acrômio e espinha. Ele migrou para cá. Então, se ele migrou para cá, para a região, então lembra, anterior porque tem o coracoide, posterior porque tem espinha e tem acrômio. Então, se ele migrou para cá, é luxação glenomeral posterior. Ah, Diego, mas eu não fiquei satisfeito. E uma anterior? A anterior, eventualmente, ele vai descer por causa do coracoide, né? Vai fazer aqui a dragona, vai descer antero inferior e olha o NIR, corpo da escápula, espinha da escápula e olha o coracoide aqui, ó. E olha onde é que tá o úmero? Subcoracoide. Então, se é subcoracoide, ele é anterior. Se é subespinhal ou subacromial, ele é posterior, tá? Então, não se satisfaçam apenas com o AP. Beleza? Gente, vamos tomar uma aguinha, que eu vou só responder aqui o plantonista lá, o doutor, e aí a gente já volta pra gente discutir. 5 minutinhos, tá? 5 a 10 minutinhos para tomar uma água.
E aí, pessoal, voltamos aqui. Vamos lá. Só mais um casozinho aqui, tá? Ainda dentro do ombro. Então a gente falou de luxação glenomeral anterior e posterior. Todo mundo consegue me ouvir? Show? Show? Maravilha. 7h30 a gente termina, tá? Ó, aqui, ó. Casozinho de trauma direto no ombro esquerdo, né? Aqui, no exame físico, a palpação, paciente relata dor na clavícula, né? E aí eu pergunto para vocês, dá para matar aqui? Tem fratura de clavícula? Tem uma certa sobreposição, né? Mas o ideal aqui é o quê? O ideal aqui é vocês entenderem que se você tiver dúvida para avaliar a clavícula, não se esqueçam do Zanca, tá? Zanca, que é isso aqui, ó. É inclinar o raio-x 10 a 15 graus para cima, tirando a sobreposição de quem? Do ângulo superior da escápula, que é essa região aqui, e dos arcos costais, ó. Então, tirou os arcos costais e tirou a sobreposição da escápula. E aí você consegue ver que mais facilmente o deslocamento da clavícula. É até uma fratura cominutiva, ó. Uma fratura cominutiva aqui, ó. Tem um fragmento para cá, um fragmento para lá, tá? Então, eu tenho alterações mano. Vou tomar água e esqueci o óleo ligado, né? Então vamos lá. Mais um outro casinho. Esse casinho aqui, ó, é para mostrar para vocês o quê? É o mesmo paciente com um trauma moderado e lesão bilateral. Em um, eu tenho uma fratura de clavícula, bem evidente, bem fácil de fazer o diagnóstico, ombro esquerdo, tá? Uma fratura completa, né, com deslocamento inferior, tá? Eu tenho até que presença de enfisema subcutâneo, ó, nas partes moles, tá? Então, uma fratura de clavícula. O tratamento aqui é cirúrgico também. Agora, olha desse lado aqui, ó. Não tenho fratura na clavícula, mas eu tenho o que aqui? Eu tenho uma luxação acromioclavicular, tá? E como que eu faço esse diagnóstico, gente? Existe uma classificação, que é a classificação de Rockwood, tá? Pra gente avaliar as luxações acromioclaviculares. Aí eu tenho que entender o seguinte, qual que é a anatomia ligamentar aqui? Eu tenho ligamento acromioclavicular e ligamento coracoclavicular, que segura a clavícula aqui, tá? E quando esses ligamentos, ou eles sofrem uma ruptura parcial, ou uma ruptura total, eles, né, fazem com que eu tenha o quê? Um desvio da clavícula sobre a articulação da clavícula sobre o acrômio. Lembra, então, do acrômio, a clavícula, a articulação acromioclavicular. Então, eu posso ter tipo 1, 2 e 3, até tipo 6, que aqui, conforme vai aumentando o tipo, mais grave, né? Então, assim, alguns autores defendem que até 25% de desvio, o tratamento é conservador. E acima disso, o tratamento é cirúrgico. Então, aqui, ó, né, existem algumas medidas, né, para a gente poder saber se eu estou diante de uma luxação acromioclavicular ou não. Ou comparando um lado com o outro, às vezes é útil comparar, porque os pacientes podem ter uma artropatia de articulação acromioclavicular, tá? Mas o esperado aqui é que tenha de 5 a 8 milímetros, tá? Do acrômio à extremidade da clavícula, tá? 5 a 8 milímetros. Pacientes mais idosos vão perdendo esse espaço aqui, então eu posso ter ali 2, 3 milímetros, isso eu considero de artropatia degenerativa, né? Lesões da articulação,
certo? E em relação à distância do processo coracoide à clavícula, o esperado aqui é de 10 a 13 milímetros, tá? Aqui eu vou mensurar aqui o ligamento coraco-clavicular, que é o quê? Processo coracoide à clavícula. Então, acima de 13 milímetros, eu já considero aí luxação acromioclavicular. Então, aqui no caso, eu estou com 26, então eu tenho o quê? O dobro, né? Então, se eu tenho 12 aqui, teria que ter 24, seria 100%, né? Então, eu tenho mais do que 100%, então, desvio maior que 100%, né? Da clavícula, né? Da articulação acromioclavicular. Então, esse paciente aqui, ó, né? Ele teve ruptura dos ligamentos. Então, o tratamento aqui é tratamento cirúrgico. Eu medi aqui, eu mensurei aqui e deu... Deixa eu ver, eu não coloquei aqui, mas ele deu aqui 20 milímetros. Deu 20 e poucos milímetros aqui, tá? Então, foi bem... Então, tratamento cirúrgico, tá? Então, o que vocês não podem deixar fazer, gente, é deixar passar isso aqui, tá? Até mínimo, às vezes. Não deixa passar. Porque, às vezes, o paciente, se você for tratar isso aqui tardiamente, o paciente pode ficar com alguma sequela crônica ali, tal, tá? Então, assim, é se ligar que eu posso ter a luxação acromioclavicular, tá? Não tenho fratura, mas eu tenho luxação acromioclavicular. Então, eu olho isso pela radiografia, tá? Então, tudo isso aqui. Aqui eu tenho aqui algumas lesões de Bankert, né? Lesões de Hill-Sachs, para que vocês possam depois dar uma estudada sobre isso. A redução, né? Enfim, gente, era isso aqui, tá? Depois eu vou mandar aqui. Esses casozinhos clínicos que estão aqui são casozinhos que eu compartilho com vocês no Telegram lá, sobre Frickman, por exemplo, né? Que a gente falou lá alguns dias atrás, sobre classificação de Frickman para as fraturas do punho. Aí eu tenho aqui fraturas que levam epônimos, né? Então isso aqui é decoreba mesmo, tá? É decoreba. Então o que vocês vão fazer aqui? Eu vou mandar esse slide para vocês, e aqui eu tenho algumas imagens aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. É uma fratura que não tem nome. Então aqui, qual é essa fratura aqui? Então uma fratura do rádio, do terço médio, ou terço distal do rádio, com disjunção da articulação da una com o carpo, né? Olha aqui, então a una luxou aqui em relação ao carpo, e tem a fratura do rádio. Isso aqui é uma fratura muito característica pelo mecanismo. Fraturou o rádio, e ele jogou a una lá para cima e fez uma luxação nos ligamentos aqui. Isso é um galease, né? Isso é uma fratura de galease. Então, isso aqui é decoreba. Eu quero que vocês foquem nesses mecanismos aqui de lesão. Aqui eu tenho um Montega, que já é um contrário. Eu tenho uma fratura aqui era do rádio, né? Com disjunção da una. Aqui eu tenho uma fratura da una, né, com luxação da cabeça do rádio, ó, né? Então, fraturou a una, e a una levou aqui, luxou a cabeça do rádio, terço proximal. Isso aqui já é o oposto, então é o Monteggia, tá? Então, são apenas alguns epônimos. Aqui eu tenho uma outra fratura característica, que é do colo, do quinto metacarpo, uma fratura do boxer, né, ou do boxeador, né? Característica do paciente que soca a parede, ou em uma briga ele soca alguém, tá? E eu tenho alguns casos clínicos aqui que eu quero que vocês desvendem para mim, tá? Olha lá, certo? Eu vou mandar para vocês isso aqui. As referências são aquelas, principalmente, radiologia ortopédica, tá? Esses casos aqui, gente, são casos do cotidiano, porém baseado no que a gente tem de literatura, que é o Greenspan. Beleza? Fechou? Então, membro superior, a parte mais importante aqui que eu quero que vocês foquem é em relação... Aqui tem alguns slides aqui sobre anatomia, tá? Anatomia radiológica, ó.
Então, o que eu quero que vocês prestem atenção. Vou mandar isso aqui para vocês, tá? E aí vocês fixem esse conteúdo aqui de trauma. Fechou? Fechou, né? Fechou, professor. Valeu? Alguma pergunta? Não, né? Professor, Sim. aqueles casos da semana passada ficou pro dia 2, né? Pode ser. Que você colocou no SIGA até dia 2. E esses 3 últimos aí é para fazer o quê? Você falou? Dia 2. E esses 3 últimos é para fazer o quê? Para caracterizar. Mas mandar também por Word? Pode mandar junto do dia 2. Ah, então tá bom. São só 3 aqui, ó. Tá? E responde aqui, ó. Responde aqui, idade aproximada, achados e incidências, tá? Tá bom. Obrigada. Beleza? Certo? Ô, professor, Sim. tem como você abrir outra tarefa lá no SIGA? Porque eu já mandei o meu. Tem? Eu abro sim. Beleza, então. Junto com o slide eu já mando e já abro para vocês. Tranquilo, obrigado. Fechou? Essa semana ainda, separem os grupos e mandem para mim. Né? Pode mandar lá no Telegram mesmo, lá no grupo da sala. Os grupos, quantos grupos são? Porque baseado nos grupos, eu vou separar os casos e já vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar zipado, cada grupo com o seu caso, e aí vocês vão bolar uma apresentaçãozinha ali de 20 minutos no máximo, tá? Pra gente começar já na outra semana. A gente só vai ter aula agora quando for apresentar os casos, tá? Que é lá depois da semana do dia 2. E aí já quero que esteja tudo redondinho. Fechou? Professor, só pedir desculpa aí, eu tirei o fone tirei o fone do notebook para poder ouvir o senhor de longe do notebook. Eu tive Imagina, mano. Acabei ligando o áudio quando eu fiz isso. Sim. Daí todos os grupos que forem apresentar, vai iniciar então com a apresentação do protocolo de atendimento ao TCE, aquilo que o senhor pediu, né? Isso, de forma bem resumida. Tá bom. Beleza. Tá? Beleza? Assim, aquele ABCD lá. Tá? Pode fazer aquele ABC, eu mandei o artigo, né? ABCD para tomar as decisões. Vocês já podem começar aquilo lá, já falando do próprio caso. Tá? Entendi, beleza. Só um grupo que eu acho que eu vou mandar eu vou mandar dois trabalhos, um sobre fratura de face, tá? E um sobre fratura de coluna. Esse de face e esse de coluna não precisa, tá? Mas eu vou mandar tudo orientadinho, certinho. Só quem for falar sobre crânio, que a gente vai falar dos hematomas, tipos de hematomas e acidentes vasculares, encefálico, aí sim, aí foca no ABC. Agora os outros não, os outros vão focar no quê? Vão focar no protocolo de janelamento, reformatar a imagem, 3D, entendeu? Mas isso aí eu vou orientando vocês de forma bem pessoal mesmo, grupo por grupo. Olha, montou, me manda. Aí eu falo, melhora aqui, ajeita ali, faz isso aqui, tarará. Pro dia da apresentação, tá bem afinadinho e bola na rede. Beleza? Boa semana para todos então, gente. Vai apresentar, todo mundo, tá? Tá, Luiz? A gente vai apresentar e vai gravar. Depois a gente joga lá no YouTube lá, isso aí.